No dia 29 de agosto de 2016, na cidade de Sylvan, na Austrália, a família Tromp, composta por Mark, de 51 anos, sua esposa Jacoba, de 53 anos, e seus filhos Rihanna, de 29, Mitchell, de 25 e Ella, de 22, foram vistos por vizinhos saindo de casa no carro de Ella. A família Tromp trabalhava junto nos negócios da família, que constituíam principalmente em fazendas bem-sucedidas de groselha e compra e venda de propriedades na região. O fato da família inteira ter saído não foi, em um primeiro momento, de todo incomum, apesar de que os Tromp, quando saíam, normalmente avisavam os vizinhos. De qualquer forma, a coisa ficou realmente preocupante quando se passaram alguns dias e a família simplesmente não retornou. Os vizinhos então chamaram a polícia e as autoridades, ao chegar na residência da família, encontraram a porta aberta. Dentro estavam todos os pertences dos Tromp, passaportes, celulares, cartões de crédito e havia ainda alguns registros financeiros espalhados pela casa e outros organizados em uma pilha. Na garagem, os carros de todos os integrantes da família, com exceção do carro de Ella, que foi o que os vizinhos viram saindo de casa com toda a família a bordo, estavam nas garagens com as chaves na ignição. O cenário era estranho, pois não parecia ter sido um caso de assalto, pois os pertences estavam todos lá e não parecia que tinha sido apenas um caso de esquecerem a porta aberta. Afinal, por que sairiam sem seus documentos, cartões de crédito e celulares? Passado mais alguns dias, ela retornou para casa sozinha e no dia seguinte, seu irmão Mitchell também apareceu. De acordo com a história dos dois irmãos, seu pai, Mark, repentinamente entrou em casa naquele dia 29, dizendo para toda a família que eles estavam correndo um grande perigo e precisavam partir rapidamente. Mark ainda deixou claro para sua esposa e filhos que nenhum deles deveria levar seus celulares ou pertences, pois poderiam ser rastreados. Rapidamente, toda a família embarcou no carro e partiu para o norte em direção à cidade de Bathurst, a cerca de 800 quilômetros de distância. Porém, no caminho, a família descobriu que Mitchell havia levado consigo o celular escondido, o que fez com que Mark ficasse furioso e jogasse o celular de Mitchell pela janela. Com a briga dos dois, Mitchell saiu do carro e foi deixado na estrada. Por sorte, ele tinha algum dinheiro e conseguiu, através de vários ônibus, finalmente chegar em casa. O resto da família prosseguiu em sua viagem e depois de chegar em Bathurst, seguiu para leste em direção a Jenolan Caves. Chegando lá, Rihanna e Ella se separaram dos pais em sua jornada, com ela roubando um carro e seguindo para a cidade de Goulburn, mais ao sul, com a irmã. No caminho, elas pararam em um posto de gasolina, com Rihanna descendo do carro e ela continuando com o veículo roubado até eventualmente chegar em casa. Com estas informações em mãos, a polícia começou a procurar pelo restante da família. Rihanna foi a próxima a ser encontrada, escondida na traseira de um caminhão, completamente assustada, desorientada e em estado quase catatônico. Rihanna não sabia quem era ou como havia chegado lá. Seu estado era tão crítico que ela foi levada para a ala psiquiátrica do hospital de Goulburn. Quando finalmente se recuperou, Rihanna não sabia dizer onde seus pais haviam ido, mas seja como for, a polícia estava diante de um caso bizarro em que os acontecimentos não pareciam fazer sentido, então não sabiam o que esperar. Diante disso, uma busca maciça foi feita pelo casal, o que fez com que a notícia do caso chegasse à mídia. Durante as investigações do paradeiro de Mark e Jacoba, uma pista surgiu quando um jovem casal da cidade de Wangaratta, a cerca de 360 quilômetros de distância de Goulburn, bem mais ao sul, a apenas 180 quilômetros de Sylvan, cidade natal da família Tromp, foi relatado que um veículo com as descrições do carro em que Mark e Jacoba estavam dirigindo perseguiu o carro das testemunhas na rua. Quando o veículo das testemunhas parou, um homem que possuía as características correspondentes a Mark desceu do carro, agachou-se no meio da estrada, olhou para as testemunhas e depois saiu correndo para dentro do Parque Merriam. Pouco tempo depois, o carro foi encontrado abandonado na própria cidade de Wangaratta.
E vários relatos então surgiram de que um homem com as características de Mark havia sido visto vagando pela cidade, aparentemente atordoado. No dia seguinte, Jacoba foi encontrada na cidade de Yass, a apenas 73 km de Goulburn e distante cerca de 290 km de Wangaratta, onde o carro foi encontrado. O que indicava que Jacoba saiu do carro pouco tempo depois que as irmãs Rihanna e ela também terem deixado o veículo, e Mark então provavelmente seguiu sozinho até Wangaratta. Jacoba foi encontrada também completamente desorientada e foi levada rapidamente ao hospital, onde os médicos disseram que seu estado mental não era bom, mas também não sabiam explicar os motivos. A esta altura faltava apenas encontrar Mark, então um verdadeiro cerco foi feito na cidade de Wangaratta, até que finalmente, no dia 3 de setembro, Mark foi encontrado correndo pela rua, próximo do aeroporto da cidade. Ele estava visivelmente fora de si e quando foi detido, mostrava o dedo do meio para uma multidão que acompanhava o desfecho da história, que já tinha a essa altura viralizado na mídia australiana. Todos os integrantes da família foram interrogados e nenhum deles sabia dizer direito o que havia acontecido. Eles simplesmente diziam que tinham acreditado fielmente que suas vidas corriam perigo. Não foi encontrada evidências e nem histórico de uso de álcool ou entorpecentes, também não havia histórico familiar de doenças mentais e os integrantes da família, apesar de alguns terem sido encontrados em estados mentais bem alterados, não apresentavam qualquer doença. Eles também não faziam parte de nenhum grupo religioso, não tinham inimigos conhecidos e não havia qualquer indício de que havia realmente alguém querendo lhes fazer mal. No sangue da família Trump também não havia sinal de envenenamento por produtos químicos, nem monóxido de carbono, ou seja, eles simplesmente não tinham nada. A melhor explicação para o caso era de que havia ocorrido um surto de uma condição psicológica rara chamada de loucura de dois. Trata-se de um delírio coletivo que envolve duas ou mais pessoas, normalmente pertencentes a um grupo fechado, como uma família. Seja como for, a família Trump, depois do incidente, simplesmente seguiu com sua vida normalmente, evitando ao máximo a imprensa e não querendo mais falar do assunto. Também não houve acusações contra os integrantes da família, pois a única que havia cometido uma infração foi ela, que havia roubado um carro, mas como ela não usou de violência e nem danificou o veículo, os proprietários entenderam que ela estava fora de si e retiraram a queixa. E até hoje é um mistério do que realmente aconteceu com a família Trump naquele período. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal Vire Membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.